na área de preparo de livro, essas coisas. E aqui está exposto, todo mundo está vendo, e vice-versa. Então, acho que isso também foi uma proposta interessante. Então, a planta do pavimento térreo, onde você tem a entrada, né? E veja como aqui fica muito claro aquela estrutura de concreto com vãos, né, menores por causa do peso da carga, né? Aqui é toda a área de leitura, que não tem pilar nenhum aqui. É um vão livre de 45 metros. Então, fica uma área bastante que integra, digamos assim, todas as áreas. Os sanitários foram sacados num volume fora, né? E que permite a utilização em todos os andares. Aqui tem um elevador para permitir acessibilidade em todos os pavimentos da biblioteca. É um elevador panorâmico de vidro, tanto para dentro quanto para fora, não é? E aqui, 8 é repetir aquela ideia da biblioteca da PUC com uma área para exposições, para concertos, enfim, para atividades culturais, e que é muito utilizada. Aqui nessa área, então, no térreo, aqui a gente tem uma casa de chá, que eu mostro depois, e aqui toda a área de revistas, de periódicos. E esse número 5 apareceu quando a biblioteca estava quase inaugurando, que o reitor acertou a compra de um acervo do Roberto Campos, aquele diplomata, senador, foi o cara que bolou o plano de desenvolvimento do Juscelino Kubitschek e tal, e o reitor soube que ele morreu e tal, e a família estava querendo vender, aqui do Rio, né, o acervo. Então, o reitor veio aqui e tal e comprou o acervo. São 8.500 e poucos livros, a biblioteca do Roberto Campos, muito variada. E a família fez algumas exigências. Esse acervo tinha que ficar numa área exclusiva, fechada, né, com porta ali e tal, e uma bibliotecária exclusiva para essa sala, né? A consulta tem que ser feita só lá, os livros não são emprestados, tem que consultar lá, e vai muita gente, não é? Eu até perguntei para a bibliotecária, tem livros de vários assuntos, por isso que ela é bem visitada. E também a família previu uma cláusula que se o dia, olha só, se a universidade fechar um dia, essa biblioteca particular tem que ir para uma instituição pública, social e tal. Então, na última hora, quase inaugurando, a gente tem que fazer uma série de alterações no projeto. Eu tinha um professor que dizia que quando o partido é bom, quando começa bem, depois você encaixa tudo. Essa aqui é a área que eu falei de, então, aqui. Aquela área, então, onde o pessoal restaura os livros, recebe os livros por uma porta lá lateral exclusiva, e daqui ele tem toda a visão para dentro da biblioteca. E esse tablado aqui de madeira é a área para eventos culturais. Então, aqui o piso do primeiro andar, a área de acervo, a área de consulta, e aqui salas de estudo. Essas salas de estudo têm uma característica interessante. A ideia do reitor, ele deu para cada sala o nome de um grande artista, de um pintor paranaense. E na sala colocou uma biografia do pintor e uma reprodução de um grande quadro. Né? Diz ele que, pelo menos esses alunos saem daqui, depois de 5 anos, conhecendo os grandes pintores do Paraná. Né? Este aqui é o último andar, é um mezanino que tem vista, né, para toda a área de consulta, onde começou tendo pós-graduação e agora são atendimento de professores dos cursos de mestrado, né, dentro da biblioteca. Aqui apenas alguns números, né? Que não é campanha política, mas está aí, livro, 34.749 títulos e
180 mil volumes, material multimídia, e a sala Roberto Campos, com 8.426 volumes. O espaço físico, a biblioteca tem uma área total de 6.300 metros quadrados, aquela da PUC é o dobro, tem 11 mil metros, tem quase o dobro. Os usuários sentados são 864, 40 cabines individuais de estudo, 40 cabines individuais de acesso à internet, 22 salas de estudo para 4 e 6 usuários, salas de estudo para 8 usuários com apoio multimídia, e sala de trabalho de conclusão de curso, onde eles guardam os 10 melhores trabalhos de cada ano. Antes eles guardavam tudo, mas não estava cabendo mais, então resolveram ficar só com 10. Aqui uma vista externa, aqui uma outra. Então essa é a fachada toda envidraçada aqui, onde estão as áreas de consulta e que dão para o lago, né? Uma vista lateral, aqui então aquela área de acervo, aqui está a administração da biblioteca, né? E aqui a área de consulta. E aqui o elevador de vidro que pega todos os andares. Aqui uma outra vista, essa é uma varanda, que dá no segundo piso de consulta, onde, de repente, a pessoa pode ir lá fora, é proibido fumar no campus, então, mas ali, se quem quiser, pode ir ali fora. Lá o volume de sanitários, que eu falei, e aqui, de novo, a área de acervo. Essa é uma pedra muito interessante que eu descobri no norte do Paraná, e eu tenho usado bastante no campus. Então, vejam que a vista aqui para o lago. E essas árvores que já existiam lá, como eu disse, aqui pega um sol da manhã. Então, essas árvores filtram o sol, não incomodando o pessoal que está lá. Aqui um detalhe da parede, aqui o elevador. Um outro detalhe daquela fachada de vidro. Isso aqui foi uns 2 anos atrás, estava percorrendo por aí no país uma réplica do Museu Rodin de Paris, do Pensador. Aí o reitor alugou por 3 meses e ele ficou lá, pena que já teve que ir embora. Não é? Mas era muito legal porque os alunos de design, de arquitetura, iam lá e traziam alunos de escola, pré-escola, para desenhar e ver essa obra. Como o Positivo tem, como eu disse, desde pré-escola, eles usam muito essa coisa de integrar a universidade com a garotada. Leva os alunos lá para ir na biblioteca e tal. A biblioteca é aberta também para a comunidade, né? Quem quiser se cadastra e vai e frequenta a biblioteca. Agora, vamos entrar algumas imagens. Aqui é o acesso de entrada. Aqui também é uma frase que o reitor pensou aí, a verdade vos libertará. Não é? Aqui o acesso, então, uma área de estar, lá no fundo, os escaninhos para os alunos deixar o seu material, aqui o controle, não é? Parece que agora eles não deixam entrar com laptop, dá muita confusão. Então, eles deixam por aqui e usam os dos computadores da biblioteca. E aqui o controle de livros, né? de acesso. Então, os escaninhos para deixar aqui o aluno tirar da pasta as coisas que ele vai levar para a biblioteca. E aqui o acesso, o controle. Essa no térreo é a seção de referências. Aqui de jornais diários. Aqui a área de empréstimos, o balcão, que do outro lado é devolução. Né? E a biblioteca é muito transparente, você sempre está enxergando tudo. Aqui uma visão do espaço interno. Aqui aquela área que eu falei, né, que é um tablado de madeira com pedrinhas e tal, onde você faz representações. Né? Lá é a casa de chá e aqui os 3 níveis de consulta. Aqui uma vista lá do último nível, aquilo que eu falei, veja, uma estrutura, tem 45 metros de vão, sem nenhum pilar aqui. E tudo abrindo, tanta luz, né, que você veja que até a foto fica meio prejudicada. Mas você sempre está enxergando a biblioteca inteira, tanto da área de acervo para a área de consulta, quanto de uma para outra. Aqui,
por exemplo, os meios níveis, né? Então, sempre a cada meio nível, meio piso, tem uma atividade. Aqui uma vista que eu falei, daquela sala lá de preparo e de restauração de livros, com vista para dentro, né? E vice-versa. Uma vista lá do último mezanino, né? Olhando para baixo, e lá na frente o lago. Aqui uma outra vista dessa área. Todo o equipamento é todo desenho nosso, nós desenhamos tudo, essas cabines, esses terminais de consulta, enfim. Aqui um outro tipo, né? E aqui a sala Roberto Campos, que ela é fechada, né? E depois, quando a família mandou o acervo, os livros, fez uma grande cortesia, mandou todos os documentos, todas as premiações e diplomas e medalhas que o Roberto Campos ganhou na vida. Foram muitos, tantos que não deu para expor todos. Eu desenhei desenhei esses totens para botar medalhas e nas paredes, né? Aqui, então, aqui foi uma frase que a família mandou junto: mais importante do que as riquezas naturais são as riquezas artificiais da educação e da tecnologia. Uma frase do Roberto Campos. E nas paredes eu coloquei diplomas que ele recebeu. Aqui você tem Bill Clinton, tem Rainha da Inglaterra, a gente nem imagina que tenha né, algumas pessoas nesse país, né, dá para dizer que algumas, né, que tem essa dimensão, né? Então você tem uma série, Eisenhower, uma série de documentos que o Roberto Campos recebeu. Eu achei interessante colocar e expor isso. Aqui, naqueles totas, então, medalhas, olha, medalhas que o cara recebeu, e daí vai. Aqui uma foto mostrando o elevador, que atinge todos os pisos, né? Lá também, a área aqui de acervo. Aqui uma outra vista já do elevador. Ele está subindo o elevador, você está enxergando a biblioteca dentro. E fora também. Aqui uma outra vista. No acervo. Na verdade, são arquivos dessas prateleiras de aço comum que tem por aí, que vê, mas eu desenhei um frontal de madeira para dar um toque mais simpático. Área de acervo. Lá no fundo estão aquelas salas que eu falei, né, para grupos, aqui internamente. Aqui a entrada externa, direto, e aqui por dentro, direto na seção de reparos de livros, né, e de catalogação. Tinha um cidadão ali, olha só, o cara é um cirurgião dos livros ali, ó, costurando e tal, e arrumando os livros. Ele trabalha full time no campus, justamente para atender a biblioteca. Aqui mais uma vista dessa sessão. Opa, passei meio... Estou me batendo com essa maquininha aqui. Então, aqui o desenho, né, de terminais de consulta diretas, né, aqui dentro da seção de periódicos. Aqui no térreo são os periódicos lá. Sempre tem áreas de estar. Aqui as salas que eu falei, cada uma tem o nome de um artista, de um pintor. Está lá o quadro e está lá a biografia do pintor, né? Tem salas de vários tamanhos. Aqui, de um outro pintor. De novo, aliás, aqui a diretora da biblioteca, a sala da coordenadora, e aqui da diretora. Ela vai vir depois, porque essa semana, esses dias, está lá no campus a comissão do MEC para aprovar o curso de medicina, que já formou 3 turmas. E ela vem, a Célia, diz que vai estar aqui, parece que quinta ou sexta-feira. É isso? Vai até lá, né? Lá no fundo, mais uma sala. Aqui, aquele último piso que eu falei, onde hoje tem mestrado. E aqui é um recanto. Era um problema que eu trabalhei muito, é lógico, a gente não sabe tudo e também não é bobo. Trabalhei muito com a bibliotecária e a assessora dela.
Então, a gente tinha um problema, ela não queria que os alunos, durante a consulta, fizessem lanche e tal, para evitar de você ter os livros depois com sanduíche dentro e Coca-Cola na capa e tal. Então, eu visitei várias bibliotecas, né, para fazer. Então, a gente propôs um recanto na biblioteca, no térreo, que a gente chamou de sala de chá. Onde tem chá, tem um café, tem pequenos sanduíches e tal. Então, o aluno está consultando e tal, ele dá uma paradinha, vai ali, faz um lanche e volta para a mesa. Não precisa sair da biblioteca, né? E daí fica uma área limpa e tranquilo. Aqui dentro, né, tem lá um balcão onde você tem sanduíchezinhos e tal, e uma área de estar. E aqui a última imagem da biblioteca. Bom, eu trouxe um filmezinho também, DVD, dá tempo, acho que dá, né? Então, é um filme que eu tenho uma palestra que é todo um filme das minhas obras. Eu trouxe, então, a parte do campus positivo. Vou eu começar desde a entrada, até a biblioteca está pelo meio. Se der para continuar depois, se vocês quiserem, para ver os outros prédios, né? Vocês que sabem. Eu vou também o tempo. Esse desenho, eu estava comentando, eu prestigio muito o desenho. A turma está deixando de desenhar nos cursos de arquitetura, que eu acho o fim da picada, né? Pensam que o computador faz tudo. Então, aqui uma vista aérea do campus, o portal de acesso. Esse campus fica a uns 8, 9 quilômetros do centro da cidade, mas o acesso é fácil, é praticamente uma via, você pega e chega lá. Esse ainda está lá, Unicamp, está vendo? Era o Centro Universitário Positivo. Esse é o edifício da reitoria da administração. A administração dessa universidade, ela é muito enxuta, está tudo nesse predinho de 3 andares. Os caras são muito positivos e muito... Entende? O prédio da PUC tem 11 andares. 1000 salas, 1000... Né? Então, uma vista interna desse prédio. Eu sempre procuro trabalhar com o espaço, né? Sempre espaços abertos, de onde as pessoas descortinam o entorno todo. Nós desenhamos tudo, a comunicação visual, inclusive